Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou Stephanie Brasil. Eu sou Priscila Stratman. Eu sou a Emanuele Lira. E esse é Mulheres de Plantão. Exatamente. Estamos aqui em mais um episódio para conversar hoje sobre um tema muito importante, universal. E que a gente consegue ver que cada vez mais pessoas estão falando sobre isso nas mídias. E a gente está aqui para falar um pouco da nossa experiência com vocês. E o nosso tema de hoje é... O que o seu corpo fala sem você abrir a boca? Isso. Nosso posicionamento, né? Como o nosso posicionamento, a nossa imagem já está comunicando antes de nos comunicarmos. Exatamente. A nossa imagem pessoal, a postura, Exatamente. as nossas expressões. Eu falo muito sobre comunicação e no final das atividades que a gente fala e orienta sobre comunicação é a gente parar e ver se a imagem pessoal da pessoa está comunicando intencionalmente aquela mensagem que ela quer passar. Muitas pessoas não sabem, mas 55% da nossa comunicação ela é não verbal. Então, é essa questão da imagem pessoal, das nossas expressões, da nossa postura. Quando a gente entra em um lugar, a gente já está comunicando. E é impressionante como às vezes a gente não percebe como nossa fisionomia, né, nosso semblante já está comunicando para as pessoas. Isso em tudo. Quando alguém chega no ambiente, a receptividade que a gente tem é demonstrada pelo semblante que a gente faz. Muitas vezes em eventos a gente não se percebe sendo filmado e depois quando a gente para ver as fotos ou os filmes, estamos fazendo caretas, né? Então é importante a gente se perceber, saber como você está normalmente pousando o rosto, principalmente enquanto está conversando com alguém, porque senão você está muito caricata e ali transmitindo, por exemplo, alguma mensagem de não aceitação, de não simpatia com a pessoa. É importante ter essa autoconsciência de como a gente está se mostrando, a postura, e aí até mesmo a escolha de roupas, a escolha de cores também diz muito. Então, quando a gente fala de comunicação, a maior estratégia da comunicação é ser intencional. O que eu quero demonstrar na minha apresentação pessoal, na forma como eu me comunico também. Que como quando a gente fala alguma coisa aí a nossa vestimenta, a nossa maquiagem diz outra coisa, a gente já muda completamente a imagem ali. Com certeza, essa questão da incoerência. Então, eu quero passar uma mensagem, mas eu me visto de outra forma. Ou eu estou trazendo expressões, palavras, uma comunicação que é oposta ao que eu quero demonstrar. Então, isso traz a incoerência aí na comunicação. Ou seja, demos muito spoiler do que a gente vai falar por aqui. E a gente vai começar a entrar nesse tema e falar com vocês cada item que a gente separou, porque foi bem pensado, né, juntas, o que é que a gente ia trazer nesse momento tão valioso. Então, eu acho que tudo começa com cuidado pessoal, né? A gente falou muito sobre isso, como o cuidado pessoal transmite para o outro, que você mantém disciplina, que você tem... cuidado consigo mesmo, podendo promover cuidado para o outro, podendo promover um bom atendimento, né? Isso é para todas as áreas, não só profissional de saúde. Com certeza, como a gente se preocupa com a gente vai se preocupar com o outro também. Claro que a gente puxa um pouquinho, como o Pri comentou, para a área da saúde, porque a gente está falando de cuidado, mas quando a gente fala de um atendimento ao cliente também, é uma forma de cuidado. Então, se a pessoa, o primeiro pensamento que um cliente vai fazer comigo, se eu sou uma pessoa que vou fazer esse atendimento, se a pessoa ela não cuida de si, vai cuidar de mim? E aí, se eu olho uma pessoa bem cuidada, uma pessoa que está mostrando aí uma boa aparência, ela vai falar, nossa, a pessoa cuida de si, ela vai cuidar de mim. E isso é um pensamento inconsciente, não é a pessoa fazendo isso de propósito, não é porque ela é legal, porque ela é chata, mas é um pensamento inconsciente. O nosso cérebro faz isso em menos de 3,5 segundos. Eu acredito que quando a pessoa passa a entender o significado de comunicação verbal e não verbal, ela já começa a se comportar diferente. Quando ela começa a entender que as duas andam juntas, elas já começam a se comportar diferente e se vestir diferente. Consegue falar diferente. Tem mais essa autoconsciência, né? Eu não estou me comunicando só com as minhas palavras, mas eu estou me comunicando com a minha imagem também. E aí o que a gente comentou, é a primeira comunicação, inclusive. Quando a gente fala sobre a primeira impressão é a que fica, muitas vezes é a primeira impressão que fica, porque a gente só tem uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Essa é a verdade. E tentamos não assumir isso, né? Muitas vezes a gente fala, não, mas eu não julgo por aparência. Mas isso está acontecendo no nosso cérebro
a todo momento, né? Livros que falam justamente sobre esse poder de persuadir, de influenciar, falam sobre essa parte da imagem, do posicionamento. Então, essa imagem organizada, ela revela zelo, cuidado, e isso naturalmente é pensado por quem está prestes a usufruir do seu trabalho, do seu serviço. Basta pensar quando estamos ociosos, como analisamos tudo ao nosso redor, né? Eu sei que todo mundo hoje usa muito aplicativo e que a gente evita ir ao banco. Eu não lembro há quanto tempo eu fui a um banco. Mas sempre que ia ao banco, aquele tempo ocioso, esperando a vez de atendimento, me fazia olhar para todos os atendentes e pensar, nossa, eu acho que aquela gerente resolve o meu problema. Eu acho que aquele atendente é muito... Exatamente. E esse olhar era pela imagem, pelo jeito que a pessoa gesticulava quando estava atendendo outra pessoa. Sim. Então a gente está no vitrine o tempo todo. Com certeza. E percebe, né, às vezes. Exato. E às vezes é como... Estamos observando. E às vezes é como o Manu falou, às vezes a gente está passando uma mensagem oposta ao que a gente quer passar. Essa incoerência. Então, quando a gente está ali parada, a primeira coisa que a gente faz é realmente julgar. E aí eu gosto de brincar quando eu falo nos treinamentos que, calma, você não é culpado, não é você, é seu cérebro. Seu cérebro faz isso. Porque é verdade. E depois desse período do julgamento inconsciente ali, quando ele se torna consciente, a gente realmente tem o poder de manter esse julgamento ou reverter esse julgamento. Isso vai depender de continuar com a interação com aquela pessoa, com aquela situação em si. E com certeza as pessoas estão se perguntando, e como é que eu posso fazer isso? Como isso pode melhorar? O conhecimento, por exemplo. Eu acho que eu conheço O hábito, né? Eu acho que hábito para tudo. Para você adotar hábitos, rotina mais saudável, para você adotar rotina de autocuidado e adotar rotina com beleza. É o hábito. É aqueles 30 minutinhos que você acorda mais tarde e não arruma bem o cabelo, não coloca uma maquiagem simples. E aí não tem a ver com a visão objetificada da mulher. Em nada a gente está falando disso. Sim, né? Porque os homens, inclusive, hoje estão cada vez cuidando mais de barba, de botar o cabelo, de fazer as unhas. Com certeza. É aquela maquiagem simples que valoriza a nossa beleza, que a gente consegue sair de casa mais organizada. Realmente com cara de quem teve zelo, cuidado, se cuidou antes de ir trabalhar. Ter o hábito, por exemplo, de unhas bem cuidadas. E aí isso não tem a ver com cor de esmalte, mas o cuidado de você sempre ter a hidratação das mãos, a unha com base, por exemplo. E isso é visto quando as pessoas estão próximas, a gente tá falando, e às vezes a pessoa tá analisando tudo, né? Isso é sempre perceber, né? As pessoas já olham cada detalhe que a gente tá fazendo, gesticulando, vestindo. Eu gosto de uma frase que diz assim, não existe, toda competência, eu gosto de uma frase que diz assim, toda competência, ela é valorizada, ela é beneficiada por uma boa aparência. Eu vou ter que falar isso olhando pra câmera, né? Imagina. Eu gosto de uma frase que diz assim, que toda competência, ela é beneficiada com uma boa aparência, mas não existe incompetência que se sustente por uma boa aparência. Então, a gente precisa ter coerência realmente com isso, assim. Se eu tenho uma competência, eu quero mostrar isso com a minha intenção, eu preciso cuidar da minha aparência, da minha postura, porque é a primeira impressão que eu vou deixar. Então, assim, às vezes as pessoas, elas são super competentes, mas elas não mostram isso da primeira vez. Então, demora para ela fazer essa conexão, que as pessoas ali com quem ela está falando, o público em si, faça essa conexão entre, poxa, será que essa pessoa é competente mesmo? E depois que ela abre a boca, as pessoas falam, nossa, essa pessoa sabe o que ela está falando. Mas antes de abrir a boca, tem uma dúvida no ambiente, porque a pessoa não mostra isso de primeira. Então, é muito importante a gente ter essa coerência mesmo. Mostra de primeira e depois você sustenta isso com a sua fala, com o seu conteúdo, com o seu posicionamento ali no que você está falando. Isso é intencional, né? Então, a gente muitas vezes se apega a vestimentas que sejam mais confortáveis ou que a gente gosta mais, mas a gente tem que avaliar o ambiente com a mensagem que a gente quer passar. Então, como gestora e líder, por exemplo, durante muito tempo, eu me vesti de acordo com o que eu tinha na agenda para aquele dia. Então, fora de ambiente cirúrgico, e aí eu não usava roupa cirúrgica, eu utilizava roupa, né, pessoal, e eu me preparava para aquilo, em dias de reunião, em dias de feedback. Eu tentava usar cores mais neutras, mais claras, que transmitisse para a pessoa acessibilidade. Tem também a questão do jogo das cores que transmitem autoridade, né, Stephanie? Isso, muitas pessoas me perguntam, né, quando a gente faz essa orientação para carreira, para uma entrevista, as pessoas perguntam, mas que cor de roupa eu uso, que tipo de roupa eu uso? E aí vai depender, claro, do que você quer demonstrar. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma entrevista de emprego para uma empresa que ela é mais moderna,
ela tem a ver com criatividade, a marketing, a tecnologia, então você vai usar mais cores, talvez algo até mais informal também, uma coisa mais divertida. Mas se você está fazendo um processo seletivo para uma empresa de saúde, uma empresa que é mais formal, você vai usar seus tons claros, uma roupa aí um pouco mais clássica, um pouco mais formal. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, para uma área de finanças, de economia, advocacia, você vai usar aí tons um pouco mais escuros, um azul escuro, um preto, um terninho talvez. Então, assim, dá para adaptar bem a vestimenta à sua intenção. E aí eu dei o exemplo da entrevista de emprego. Essa questão do cuidado a gente também observa pelas profissões, que às vezes algumas profissões elas definem o profissional e, infelizmente, elas dão uma visibilidade maior pelo fato, um exemplo, um nutricionista. As pessoas veem um nutricionista como uma pessoa magra, como uma pessoa malhada, como uma pessoa bem estereótipo padrão, por exemplo, né? E assim, eu já vi casos de pessoas que têm um corpo confortável para ela, talvez, ou não, que as pessoas não foram para consultas com ela pelo corpo dela. De dizer, aquela pessoa não sabe cuidar nem dela, como é que ela vai cuidar de mim? Acontece. Como é que esse julgamento ele existe? E às vezes, Isso. não é motivos que aquela pessoa tem aquele corpo, né? Às vezes nem tanto é falta de cuidado, mas assim, isso é um exemplo pra gente ver como isso é importante, como as pessoas julgam. Como isso influencia esse Aquele julgamento. profissional ele é. Talvez aquele profissional resolveria o seu problema, e não aquele que tem um estereótipo bonito. É um julgamento cruel até, né? Mas a gente sabe que é a forma como a sociedade se rege. Exato. É o julgamento que muitas vezes coloca todo mundo ali numa vala comum, todo mundo encaixotado, e você tem que seguir aquele padrão. E muitas vezes é uma pessoa que está saudável, com todas as taxas regulares, né? Mas isso acontece com tudo. Então, como a gente pode mudar com mais facilidade a questão da vestimenta, da imagem externa, né, voltada a cabelos, maquiagens, unhas, então vale muito a pena. Isso muda a forma como somos vistos, muda posicionamento, inclusive dá mais paciência e tolerância para as pessoas ouvirem o que você tem a dizer. Aí você consegue validar ou não aquilo que foi pensado no começo. Exatamente. E uma coisa que a gente colocou aqui bem interessante, a gente se reuniu antes, né, para fazer essa pauta, e gerou uma discussão muito legal. Se a gente tivesse gravado o roteiro, teria um excelente episódio. Mas a gente filtra para tentar trazer de uma forma mais didática. Mas a gente estava falando como as empresas, de muito tempo, não é de agora, consideram a apresentação pessoal como um ponto na avaliação de cada colaborador, de cada funcionário. Então, isso é um item realmente avaliado pelos recursos humanos, pelas equipes de gestão, de liderança de pessoas. É a sua apresentação pessoal, porque enquanto estamos ali dentro de uma instituição, você está carregando o nome daquela instituição. Sim. E a gente faz isso também, né? Quando a gente vai em algum lugar e recebe um excelente atendimento envolvendo o comportamento, a postura de outra pessoa, um atendente que tem ali uma aparência bem cuidada, a gente sai dali com uma boa avaliação sobre a empresa, mesmo tendo sido um único indivíduo que promoveu isso. Mas a gente não fala só dele, a gente fala da empresa em si. Então, temos que ter em mente que isso é avaliação de desempenho em toda a É parte da avaliação, exatamente, isso é parte da avaliação. E complementando isso que Pri trouxe, realmente a gente não interage com as empresas, a gente interage com as pessoas que representam as empresas. E tem um dado bem curioso que alguns estudos trazem, que 68% das pessoas dos clientes, eles deixam de se relacionar com empresas por causa justamente da postura dos colaboradores, das pessoas que representam essas empresas. Então, a gente precisa realmente cuidar. A empresa tem esse cuidado de pedir para o colaborador cuidar de si, cuidar da sua imagem, da sua postura, da sua comunicação, mas é importante também que as pessoas tenham consciência, os colaboradores tenham consciência de que isso também fala sobre ele como um profissional. Exato. Então, eu costumo trazer isso também, assim, embora a empresa, quando eu faço treinamento para a empresa, embora a empresa esteja patrocinando aquele treinamento, insistindo para que a pessoa vá, e alguns treinamentos são obrigatórios, por exemplo, eu costumo trazer para eles que, olha, embora a empresa esteja fazendo isso para você ser um melhor colaborador para ela, isso você vai levar para sua vida. E você, como profissional, aprender, né? Você pode escolher aqui, querer aprender e levar isso para sua vida, que você pode levar tanto para outras empresas, outros lugares que ele trabalhe, ou que trabalhe depois que sair daquela empresa, ou mesmo para a própria vida pessoal, né? Sua postura como pai, como mãe, como pessoa da comunidade, como, enfim, alguma pessoa que faz um trabalho fora também.
Então, assim, a pessoa leva para si para outras oportunidades. Você precisa entender que você, como pessoa, também é um produto. Você é um produto profissional. Então, você está ali sendo visto, você está sendo visto pelos seus colegas de trabalho, você está visto não só pelos gestores, mas você está sendo visto pelos seus colegas de trabalho. Você está sendo visto não só pelos seus gestores, mas pelos seus colegas de trabalho e pelo cliente também. Eu já tive depoimento em treinamento de pessoas que falaram que clientes já chegaram do lado e falaram assim, olha, você me passa seu telefone porque eu quero que você trabalhe comigo. Imagina. Estamos numa vitrine a todo momento. Muitas vezes, oportunidades maiores surgem enquanto você está desempenhando muito bem o seu trabalho. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão da imagem, inclusive fora do ambiente de trabalho, né? A gente precisa estar sempre atentos à imagem que a gente quer passar. Você é a sua marca. Quando eu comecei a trabalhar como líder, eu queria ser vista como maior autoridade. E eu era muito nova, muito jovem. Então, eu tinha algumas ideias já na época dessa questão da imagem pessoal e como eu precisava vencer essa barreira da juventude. Então, eu usava cabelo mais curto. Quem me conhece de mais tempo sabe que durante muitos anos eu usei o cabelo Chanel e isso me passava a sensação de maior autoridade. Eu parei e comecei a ter mais cuidado com a forma que eu me vestia em momentos de lazer. Então, estar mais à vontade de short jeans ou estar com a roupinha mais fresca, mais à vontade, fazia com que eu ficasse exposta e ali eu podia encontrar o liderado meu. Então, eu passei a ter mais cuidado com isso a todo momento. Mas a gente vai ter que viver a todo momento com medo? Na verdade, você não consegue dissociar sua imagem profissional e sua imagem pessoal. Ela anda lado a lado. Então, a gente tem sim que estar em todos os lugares transmitindo a mesma mensagem. Porque, exato, se eu estou no trabalho e eu tento trazer a imagem de autoridade do que realmente eu sei, de como eu já me formei, me especializei em algumas áreas, mas na vida pessoal, eu sou uma pessoa completamente diferente daquilo. Vou na padaria, largada, descuidada, outra pessoa com o cabelo lá em cima. Então, as pessoas quando veem, não sustentam, né, aquilo que você, Exatamente. que você tenta vender. Então, tem que ter muito cuidado. E não é à toa que a gente tem tantas consultoras de imagem na rede social, né? Hoje em dia tá bombando, exatamente. As pessoas buscam consultoria de imagem para dar up na vida, para mudar de carreira. E começaram a perceber a importância disso, realmente. Porque, como a gente começou falando, a imagem fala antes mesmo da gente abrir a boca. Então, muitas pessoas precisam trazer primeiro essa imagem para depois realmente confirmar aquela competência, aquelas qualidades que a pessoa tem. E aí, Pri trouxe isso. A gente não consegue realmente dissociar a nossa parte pessoal da profissional. Inclusive, eu nem gosto muito de falar de vida pessoal e vida profissional. É uma só. E a gente tem dois aspectos da nossa vida. Nosso âmbito pessoal e nosso âmbito profissional. E aí, te ouvindo falar, Pri, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Acho que eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, lá no perfil, que eu comentei assim, trate todo mundo bem. Porque às vezes a gente tá no profissional, e aí a gente atende bem o cliente, a gente tá ali com um sorriso, a gente fala bem, mas aí na nossa vida pessoal a gente trata as pessoas mal, a gente trata as pessoas que a gente mais ama com mau humor e tudo. E aí eu achei engraçado que me aconteceu isso, assim, eu tava em uma das empresas que eu trabalho, e eu puxei papo com uma pessoa na Copa, e aí eu fui puxando papo, conversando e tudo, eu falei assim, quando eu fui já dar tchau, assim, já tava pra me despedir. E aí eu falei assim, como é que você chama? Em que setor você trabalha? Ela, eu sou tal pessoa, eu trabalho em tal setor, mas eu conheço você, eu sigo o seu perfil. Eita, que bom, que legal e tal. Aí depois eu fiquei repetindo, eu falei, gente, eu conversei com a pessoa, puxei o papo, fui simpática realmente, porque eu acho que é uma qualidade que eu tenho mesmo. E aquela pessoa já me conhecia de algum lugar, já tinha me visto. Então, imagina se eu tava ali, não te desse bom dia, não falasse com ela com empatia, né, com um acolhimento, nem nada, nem trocasse uma ideia com ela. Como diz minha mãe, entrasse muda e saísse calada da Copa, não falasse nada com a pessoa que tava lá. E depois chegasse aqui no podcast bem simpática. Ela bem simpática. E essa pessoa já me conhecia de um outro momento, né? Já tava seguindo o perfil. Então, ela pôde ter essa vivência da coerência entre quem você mostra e quem você é também, de verdade. E é muito isso. Recentemente, em uma das palestras que eu fiz, eu estava palestrando e tinha uma pessoa muito atenta, mas que não se acusou. E depois eu recebi lá uma seguidora nova na rede social. E eu lembrei que era uma pessoa que estava bem à frente na plateia. E aí, eu vi a imagem, eu vi a foto, né? E eu lembrei, porque algumas salas que eu fazia como palestrante, eu olhava muito para ela.
E aí, depois eu fui ver os títulos e é uma pessoa muito referência na área, com mais experiência, mais tempo de experiência na área do que eu, inclusive. Então, é uma pessoa que é formadora de opinião e que estava ali observando, e eu entendo que saiu satisfeita, mas que poderia ser uma pessoa que identificasse erros, identificasse falhas na forma como eu estava me comunicando, já que eu falo sobre se comunicar bem, né? Então, a gente está sendo visto a todo momento. Inclusive, além do cuidado com os momentos de lazer, ter cuidado também na forma que a gente se apresenta para o trabalho, né? Com certeza. Inclusive, um exemplo que eu vivo diariamente, trabalho no setor fechado, que é um centro cirúrgico. A gente chega com a vestimenta e lá pegamos a roupa do centro cirúrgico, que é o pijama cirúrgico, para quem não conhece. Daí a gente troca de roupa, mas a gente chega ao trabalho com a nossa roupa de casa, que às vezes as pessoas até pensam, mas eu vou chegar no trabalho e vou tirar essa roupa mesmo, as pessoas só vão me ver o dia inteiro com o pijama cirúrgico. Mas você chegou ao trabalho, você encontrou pessoas no trabalho. Você teve um caminho aí. Isso, até chegar lá no seu setor, você bateu o seu ponto, você passou pelas pessoas. E assim, as pessoas não têm essa preocupação por este ponto de estar em um lugar que não vai estar com aquela roupa o dia inteiro, então eu vou de qualquer jeito. Eu vou mais confortável possível, porque eu não iria estar... Ou às vezes de forma indiscreta, né? Ou é o excesso do conforto, ou é muitas vezes a falta de preocupação com a nossa privacidade, a nossa intimidade. Então, desnudez, assim, algumas roupas que ficam mais marcadas. A gente tem que ter cuidado com isso. Me perguntaram essa semana por que eu uso tanto blazer, né? A minha marca, eu já uso para praticamente tudo. E quando eu comecei a palestrar, eu queria que o foco naquele momento fosse o conteúdo que eu estava trazendo, que as pessoas não ficassem olhando para mim com foco na imagem, coisa que você nunca vai conseguir. Óbvio que as pessoas vão avaliar a sua imagem, mas eu queria me sentir confortável. E com o blazer eu me sinto coberta, eu sinto que eu posso interagir com o público de qualquer ângulo, eu ando, né, de uma extremidade para outra, as pessoas podem me ver, eu não sinto que minha privacidade está sendo invadida. E aí eu me habituei sempre a estar usando o blazer. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, que aquele momento não é um momento para sensualidade, para julgamento da beleza, para julgamento de fatores femininos. Então, como mulher e como homem também, né? Os homens que se sentem mais à vontade para chegar ao trabalho de regata, de bermuda. E tem trabalhos que você nem pode ir assim. Tem lugares que você não pode frequentar assim. As pessoas, elas realmente, elas exageram, elas perdem a noção mesmo. Que eu acredito que se as pessoas entendessem que ali é uma oportunidade, que ali você pode crescer, que ali você pode não crescer apenas ali, pro mundo. Porque a gente tá pro mundo, né? Todas as oportunidades que eu recebi trabalhando. Era sendo vista em alguma coisa que alguém me acionava, me abordava para outras alternativas. Então, a todo momento a gente está sendo visto. É isso mesmo. Essa é a verdade. A gente não só vai saber porque as pessoas podem pensar assim, eu vou trabalhar, estarei apenas ganhando o meu dinheiro de cada dia. Mas não, você está indo realmente para um ambiente que acreditou na sua capacidade, no seu profissionalismo, que você está ali para dar o seu melhor e cuidar de vidas, ou independente do que você for fazer da sua profissão, né? E digo mais, esse é o cuidado para quem chega ao local de trabalho com suas roupas próprias e casa. Mas também tem que ter um cuidado com o uso das fardas, das roupas fornecidas pelas instituições, né? Você pode estar em qualquer lugar. Se você estiver fardado ou com o emblema da empresa, você está representando aquela empresa. E você está carregando o nome. Exatamente. As pessoas fazem um julgamento, né, de você como profissional daquela empresa. Isso. Por exemplo, você está em uma roda de amigos, você foi se confraternizar, por exemplo, hoje é um dia pra gente se confraternizar, comemorar alguma coisa. Aí você saiu do trabalho, você não teve a preocupação de ao menos levar uma blusa, uma camisa na bolsa, independente, e trocar a farda do seu trabalho, que é o seu trabalho. Já diz tudo, é o seu trabalho, né? Vocês às vezes não se preocupam com isso. Enquanto todo mundo está ali observando. A gente pensa que não, mas as pessoas estão ali todo o tempo observando. Às vezes é sexta-feira, eu já vi muito isso. Sexta-feira o pessoal sai depois da carga horária da semana e aí quer tomar um chopp, um caldinho, para em algum lugar mais tranquilo. E foi desprogramado ou não agendou e aí para com o afardamento. E eu já parei nesses lugares, a pessoa estava com um comportamento super à vontade e eu era cliente da empresa que eu estava vendo o fardamento. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, a empresa está me mandando mal, hein? Contratando cada tipo de jeito, então a gente faz esse julgamento.
todos, né? E ter muito cuidado com os horários de almoço. Às vezes a gente marca no horário do almoço para fazer um almoço fora da empresa. E aí, obviamente, que todo mundo vai de farda. Mas aí, às vezes, é a mesa que tá com mais gritaria, com palavras de baixo escalão, o comportamento de falar sobre assuntos pessoais. As pessoas estão ouvindo. Aquela mesa fica lá representada como sendo, eita, tem uma mesa aqui de tal empresa. Então, temos que ter muito cuidado com esses almoços, como estamos nos comportando. Que tudo bem você sair, você tem todo o direito de sair, usufruir da sua 1 hora ou 2, ou não sei, ir, mas saber que você está trabalhando, né? Independente de você estar ali no seu horário de almoço, você está trabalhando. Que você está representando ali, a sua imagem está sendo associada a uma empresa, ou a empresa está sendo associada àquela imagem, àquele comportamento que você traz. Com certeza. Muito assunto. E muito assunto. E não menos importante, como mulheres vaidosas que somos, quando falamos de imagem pessoal, pensamos, claro, pensamos em marcas, pensamos em roupas, pensamos em ter muitas roupas. E aí a gente separou também algumas dicas para isso, né, meninas? Então, acho que, primeiro de tudo, é saber ter roupas coringas que você possa usar em variações diversas, uma peça com a outra, e roupas atemporais, né? Com certeza, assim, cores que te favoreçam, estilo, dependendo daquilo que você quer transmitir. Lembra sempre de que a comunicação estratégica ela é ser intencional. Então, você escolher o que você quer transmitir, não só na sua vida profissional, né, no seu âmbito profissional, mas pessoal também. Então, eu gostei muito dessa dica de ter peças-chave. Inclusive, um tempo atrás, ficou até na moda o tal acho que é do guarda-roupa cápsula, uma coisa assim, que você tem algumas peças selecionadas e você consegue combinar de várias formas para você também ali entrar vamos dizer assim, na sustentabilidade, você também não ser tão consumista, e você ter aquelas peças-chave que você pode combinar e representar aquilo que você quer representar, né, aquela mensagem que você quer passar, mas com conforto, com peças de boa qualidade, com um estilo aí próprio também, porque você pode trazer sua autenticidade para o seu estilo, não só seguir modinhas, porque eu acho que modinhas vão e passam, e aquilo que você gosta, você deve levar, manter, mesmo que tenha sido moda num tempo, mas se combinou com você, você pode continuar usando também. Vou falar uma polêmica agora. Além da modinha, que passam rápido, tem também as réplicas. Pessoal, fujam das réplicas, tá? As pessoas que utilizam sabem, os ambientes de quem consome moda de alto luxo não são os mesmos ambientes do trabalhador habitual, do trabalhador comum. Então, tá cheio de réplica em todo canto, mas eu acho que existe muita moda acessível, moda verdadeira, moda conceitual, lojas nacionais, com produtos de boa qualidade, que não tem emblema, não tem marca não diz nada, na verdade. Você consegue estar elegante com as roupas comuns, habituais, desde que seja chique. Exato, desde que você saiba combinar cores neutras, eu acho que traz muito mais resultado e evita... erro, né? Exato, evita vexame. E quando a gente fala dessa comunicação não verbal, não é apenas a imagem pessoal, as nossas expressões que falam bastante sem a gente abrir a boca. A gente também tem a postura, o comportamento, como a gente se comporta nos ambientes, como a gente se comporta com as outras pessoas também, como a gente se comporta diante de certas situações, de demandas que a gente precisa resolver, porque a gente vai falar um pouquinho aí também sobre como agir no ambiente de trabalho de acordo com as situações que acontecem, né? De estresse, se você vai aquele momento de sangue quente, ou se você vai parar a pensar, não, eu preciso nesse momento raciocinar, nada tudo correto, para depois não vir nenhuma consequência sobre mim e sobre o meu trabalho, que afete a mim e o meu colega, porque nosso ambiente de trabalho, a gente tem que pensar que trabalhamos com pessoas. Coletivamente, a gente trabalha em equipe, ninguém trabalha sozinho. Eu acredito que todo mundo precisa de todo mundo, né? Então a gente precisa saber que tudo que a gente faz, infelizmente ou felizmente, afeta o outro. E o comportamento e o raciocínio centrado, ele muda tudo, né? Isso. E assim, a forma como estamos nos comportando vai trazendo rótulos para nossa imagem, né? Isso. Então, se habitualmente você é uma pessoa impulsiva, que responde ali na lata, que responde muito rápido, você tende a ser mais agressivo nas respostas e faz isso sem perceber. Mas isso vai criando um rótulo que as pessoas começam a ler você desse jeito, e depois de você mudar isso, até mesmo quando você se sensibiliza e tenta mudar, demora mais para que as pessoas aceitem essa mudança.
A humanidade, ela tem uma verdadeira dificuldade com aceitar que as pessoas mudam. E as pessoas mudam mesmo. Eu lembro que, há muito tempo atrás, quando eu estava ainda estudando para vestibular, eu tinha certeza, se tinha uma certeza que eu tinha na vida, é que eu não queria trabalhar em ambiente tranquilo, em ambiente controlado. Eu não queria pensar em consultório, eu não queria pensar em atendimento de consultoria, eu não queria pensar em atendimento de trabalhar em empresa de forma administrativa, eu queria trabalhar no o olho agito. do furacão, eu queria aquela adrenalina hospitalar. Exatamente. Eu queria o paciente crítico, eu queria bem Grey's Anatomy, né? Então, e hoje em dia, depois de certa maturidade, de maior tempo, e que a gente começa a tentar conciliar uma vida mais saudável, a qualidade de vida com o nosso trabalho, eu já começo a repensar isso. Como o ambiente hospitalar, ele é estressante a todo momento e a adrenalina existe a todo momento. Às vezes eu sinto falta de ter um ambiente controlado. Mais tranquilo, mais controlado. Por que eu pedi isso? Achar que eu vou sair na hora e sair na hora. Então a gente muda e a gente vai ganhando maturidade emocional. Algumas pessoas têm esse atino mais rápido, mais cedo, que bom. Mas depois que você atenta para isso e começa a mudar, ainda assim o outro tem dificuldade de aceitar. Então é muito mais fácil que a gente comece a revisar esses comportamentos o quanto antes, né? Porque senão o tempo aí para você realmente conseguir deixar a nova marca que você quer deixar, ele vai se alongando. Então, quando a gente percebe algo que a gente precisa mudar com essa autoobservação, esse autoconhecimento, a gente precisa já agir em relação a isso. E a gente recebe muito toque das pessoas. Feedback, principalmente de quem a gente ama, principalmente das pessoas que nos amam, que gostam da gente. Porque eu costumo dizer que feedback é informação. E se alguém para me dar um feedback, é porque aquela pessoa se importa. Porque se ela não se importasse, ela não precisava falar. Podia deixar eu ali, né, me dar mal e tudo. Então, se a pessoa vem me dar um feedback, eu posso parar e analisar. Poxa, será que eu estou me comunicando dessa forma? Ou será que eu estou realmente demonstrando isso que eu não quero demonstrar? Para a gente voltar mais uma vez no ponto da coerência. E aí, Pri, comentando essa questão do ambiente, eu achei engraçado porque comigo aconteceu o oposto quando eu entrei na psicologia. Porque eu achei lá que eu ia terminar na clínica, ia atender no consultório. Eu achei o contrário, né? Eu achei, nossa, não, eu vou para a clínica, para o consultório, trabalhar eu e o cliente e eu. E aí eu me dei conta que eu me apaixonei pela psicologia quando eu aprendi psicologia organizacional. Que eu estava com pessoas, que eu estava fazendo ações, que eu estava fazendo treinamento, desenvolvimento, orientação. E eu falei, gente, eu preciso disso. Eu preciso de pessoas ao meu redor. É isso que vai me nutrir como profissional. Então, assim, eu achei engraçado que foi o oposto do que Pri comentou aqui. E como a gente muda, né? E como a gente muda, realmente a gente muda. Então, um dos treinamentos que eu costumo dar é gestão da mudança. A gente está mudando o tempo inteiro. E o nosso comportamento pode mudar, que é o nosso foco aqui, por exemplo. O nosso comportamento ele pode mudar. E como a gente pode mudar esse comportamento? Primeiro, estando atento a esse comportamento. Então, ter essa autoobservação, entender onde eu preciso mudar e buscar os meios para mudar. Seja treinamento, seja leitura, sejam cursos, ou mesmo a orientação de uma pessoa que está ali ou que já enfrentou aquilo que eu enfrentei e que pode me apoiar, ou mesmo colegas, pessoas ao meu redor que podem apoiar. Eu acredito que também tem a humildade de aceitar aquele conselho. Às vezes, alguns conselhos vêm não são bons para nós, é sobre saber filtrar também. E de quem você escuta, né? Algumas pessoas, às vezes, só querem nos prejudicar. Elas têm muito assédio, Tem que saber fazer maquiado de feedback. Filtrar. Isso é verdade. Quando você tem certeza de quem você é, do que você está fazendo, eu tenho certeza que eu faço um bom trabalho. Inclusive, eu tenho certeza disso. As pessoas, às vezes, tentam nos confundir. Que você está fazendo um trabalho ruim. E daí, quando você tem certeza, isso aí não muda nada na sua vida. Mas, exato. E eu acho que, além de ouvir os outros, é se ouvir. Começar a se avaliar. Quais comportamentos eu considero coerentes? E ao final do dia, até aquele momento indo para casa, de pensar. Deixa eu pensar rapidamente as pessoas com quem eu interagi. Alguma coisa poderia ter sido diferente? E eu tenho, na minha natureza, o ato da impulsividade. Hoje em dia, eu controlo mais isso pela sensibilidade de perceber que eu sou assim. Mas o meu natural faz parte, né, do meu comportamento. Quando a gente para ver perfil comportamental, faz parte do meu comportamento de líder ser impulsiva. O meu tempo é o agora. Eu sou muito acelerada e produzo demais. Então, eu tenho que ter cuidado, porque senão eu passo por cima. O tempo da outra pessoa não é o mesmo tempo. Não é estereótipo do tratorzinho.
Exato, um trator no podcast. Vamos, minha gente, cadê o próximo episódio? Cadê o tema? Porque vocês ainda não fizeram um Não, eu post. achei tão engraçado que, tipo assim, já falaram isso pra mim como um feedback também. Não, porque você é um trator, você quer, você vai. E aí, quando eu conheci a Priscila, eu falei, gente, eu sou um menino de tratorzinho, né? Desses 2 tratores, você vai atropelado, né? E eu no meu sou a BR. Exato, deu certo e tem Bichinha. sinergia, porque um vai A sinergia deu certo por isso, exatamente. É. Respeitam, se entendem. E uma coisa interessante do comportamento é porque o comportamento diz muito sobre como a gente está se sentindo. Então, a gente também já pensou em falar sobre emoções, sobre gestão das emoções. Inclusive, é o próximo. Vai ser um dos próximos tópicos aí, um dos próximos... Pode ser o próximo mesmo. gente. Pode ser um dos próximos temas aí, não vamos revelar o próximo, mas pode ser um dos próximos temas aí pra gente trabalhar. Mas o comportamento, ele reflete muito de como a gente está se sentindo. E é tão interessante que a gente fala, por exemplo, quando a gente está se comunicando por rede social. Dependendo de como eu estou me sentindo, eu entendo uma comunicação de um jeito. E se eu estiver me sentindo feliz, eu entendo de um jeito. Se eu estiver me sentindo triste, eu entendo de outro. Então, imagina a gente de TPM e entender um ok. Já aconteceu comigo, gente. Eu entender um ok de TPM e falar assim, meu Deus, meu mundo caiu. E, de boa, fora da TPM, ler um ok e falar, ok, beleza, a vida que segue, assim mesmo. Assim. Exato. E assim, eu lembro, isso é engraçado, a gente falou muito da parte da imagem pessoal e começamos a falar um pouco de comportamento para associar a essa boa imagem. Eu lembro que eu já precisei fazer uma conversa com um antigo líder. E aí eu precisava fazer essa conversa. Tínhamos um assunto pendente a tratar, que era um assunto salarial, mas eu não estava tentando um momento para falar sobre isso. Era uma pendência que existia de uma resposta salarial que iria acontecer e eu sabia que em algum momento ia acontecer. Enquanto isso, eu queria dar andamento a outras questões da empresa. E aí eu tentava um horário para poder para falar sobre soluções, eu tinha feito plano de ação e eu nunca conseguia esse horário. Sabe, era difícil. Sempre que a secretária anunciava, eu não tinha disponibilidade. E eu falava, caramba, eu não consigo. E aí, um dia que eu consegui esse horário e eu entrei na sala, eu lembro como se fosse hoje. A imagem pessoal da pessoa me falava completamente que ela estava desconfortável. Ou, Ela achou que você ia falar disso. Exatamente, do porque achou salário. que iria ser falado do salário. Mas assim, como o semblante mudou quando eu falei, não, é porque eu trouxe projetos e soluções, proposta de solução para tal e tal problema. Como a pessoa mudou o semblante? É isso! Então, a todo Linguagem, momento, exatamente. Linguagem corporal Pequenas total. expressões, quando a gente faz um ufa, né? Muda. Então, ou quando a gente simplesmente faz um na hora que alguém fala. Ok. A gente tem que tomar muito A cuidado. viradinha de olho assim, ó. realmente. Ok. Esses comportamentos que a gente tem também, principalmente quando a gente está no ambiente de trabalho, assim, às vezes uma viradinha de olho, um tom de voz, uma respiração diferente, já está transmitindo alguma coisa também, até mesmo julgamento, uma aprovação, uma reprovação do que o outro está falando. Causando até uma inimizade, né? A pessoa já acha que você tá implicando, que você já não gostou dela, enfim, que as pessoas são, né? Então, Isso me fez lembrar uma coisa que aconteceu comigo já em treinamento, assim. Voltando um pouco também na questão das expressões faciais, o comportamento da pessoa, essa questão da coerência, né? Por exemplo, eu tive uma vez uma participante num treinamento que ela estava na última cadeira sentada e a cara feia, gente, a cara fechada. Eu falava, gente, essa pessoa não gostou de nada, não gostou de nada. E aí tudo bem, né? Vida que segue, eu tenho mais 30 pessoas ali, eu vou dar o meu melhor, mas aquela pessoa sempre te puxa, né? Você sempre, poxa, eu não consegui conquistar aquela pessoa, você fica incomodada. até conquistar. Aí o treinamento acaba, tirou a foto de grupo, que eu até brinco assim, vamos todo mundo fingir que gostou, eu queria ver o que ela ia fazer. E aí a gente tirou a foto. Não, aí a gente tirou a foto, tudo terminou e todo mundo saiu e foi ficando ela. Eu falei, eita, eu vou escutar. Aí ela chegou bem perto e falou assim, eu amei o seu treinamento, muito obrigada, eu tava precisando. Aí como você faz assim, gente, eu tava lá agoniada, porque a pessoa não me transmitia, né? E que tava Segurança, por gostando, exemplo, né? que tava bem, que tava Talvez ela não tenha legal. consciência, que ela Não tá tem consciência da imagem transmitindo corporal, da que ela expressão. Então a gente tem que buscar essa autoobservação da nossa expressão também. E às vezes a gente também é muito transparente em como a gente se expressa. Então, eu tô gostando, eu enfrento essa também. Muito tempo de treinamento, de cara de paisagem também, porque a gente precisa melhorar isso sim. Então, nem sempre é oportuno a gente expressar exatamente o que a gente está pensando, principalmente atendimento ao cliente, né? Você tá lá e fala assim, sim, senhor, senhor, porque a gente precisa cuidar. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente é transparente na nossa expressão facial também. Isso. E esse tema
tem tudo a ver com o nosso próximo tema, falando sobre imagem pessoal e comportamento e alinhando a um tema aí voltado para emoção, para o nosso autoconhecimento, controle das nossas emoções. Eu acho que a gente consegue estar conscientes a todo momento e sempre ir formando uma versão sua que não é um personagem, uma versão que cada vez mais internalizou esses conhecimentos, né? Que foi como você falou, né? A questão de você se comportar de um jeito no trabalho e fora do trabalho você se comporta de outra forma. Aí meio que parece que você é um personagem. No trabalho você é de um jeito, aí as pessoas quando lhe veem dizem, aquela pessoa é um personagem. Mas não, você passar segurança para as pessoas e você, na sua família, no seu dia a dia com seus amigos, você ser essa pessoa faz com que as pessoas acreditem mais em você. Com Porque daí elas certeza. percebem, não, ela realmente é uma pessoa resolutiva onde ela chega. Isso. Então, E só adotar você para respeita. si aquela versão, aquela imagem, aquela mensagem que você realmente é de verdade, que você consiga sustentar. Não adianta, por exemplo, eu querer passar uma mensagem da menina descolada, que é super antenada em moda e que vai estar sempre falando sobre maquiagem, roupas e novidades, porque essa não sou eu. Não adianta. Eu posso fazer um vídeo assim, lá numa publicação, e daqui a pouco não sustentar isso, né, no Com dia a dia. certeza. E aí, no dia a dia, as pessoas sempre me verem de blazer, calça bege e todas as minhas Maquiagens blusas beges. plásticas no Rio de Janeiro. Então não adianta. Essa questão que a gente está falando agora, é muito não dá para sustentar aquilo que eu realmente não sou. Eu gosto de falar um pouquinho sobre a incoerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Então, um dos exemplos que eu trago na comunicação é fácil falar, difícil fazer. A gente sabe dessa expressão. E o comportamento e a fala, eles precisam também estar associados. Então, é muito ruim, até para sua imagem pessoal, o comportamento de você não cumprir as coisas que você fala. Então, os prazos que você diz para as pessoas que você vai cumprir, ou mesmo as coisas que você diz que vai fazer. Então, a gente precisa ter a comunicação verbal da nossa fala muito alinhada a como a gente realmente faz as coisas, esse comportamento. Porque senão a gente tira a credibilidade, a gente perde credibilidade se a gente para de se comportar de acordo com aquilo que a gente fala, como a gente mostra, né? O que a gente quer demonstrar, qual é aquela mensagem, aquela mensagem que a gente quer passar. Então, a incoerência ali diminui a nossa credibilidade. Então, é melhor fazer o que você fala. Porque quanto menos você fizer o que você fala, menos as pessoas vão acreditar no que você fala. E aí você é um profissional sem credibilidade. E com um pouco que trouxemos aqui sobre comportamento, sobre imagem pessoal, né, a comunicação, entramos um pouquinho no assunto de comunicação, a gente tem a intenção de orientar, de fazer com que vocês pensem, reflitam a importância de parar e dizer, calma, deixa eu entender como é que eu estou me comportando, qual a imagem que eu estou passando. E associar isso a um autoconhecimento das suas emoções. Nossa. O próximo episódio, inclusive, vai trazer isso. A gente vai continuar falando de comportamento aliado à autorregulação das nossas emoções. É um tema muito necessário, então fiquem com a gente, que o próximo episódio vai trazer aí ainda mais conteúdo para a gente associar aqui com a imagem, a postura e o comportamento. É isso aí. O comportamento, ele fala muito sobre como a gente está se sentindo. E a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo episódio. E que bom ter vocês aqui. Maravilhoso esse episódio. Estaremos juntas com certeza no próximo, trazendo mais conhecimento e valores para agregar a vida de muitas mulheres maravilhosas que são vocês. Até o próximo episódio! E não esquece de curtir e compartilhar com uma mulher que anda aí lado a lado na sua jornada, porque precisamos estar sempre unidas e empoderando outras mulheres. Então, esse conteúdo é feito exatamente para isso. Siga o canal e nossa página nas redes sociais. Até o próximo!